A gente está nessa luta já. O projeto de um aeroporto ele é um projeto de médio para longo prazo, não é? E ontem, na terça-feira, o ministro Silvio Costa, do Ministério de Portos e Aeroportos, nos chamou para uma reunião lá em Brasília, onde todo o seu gabinete estava presente e a Secretaria Nacional de Aviação Civil, que é conhecida como a SAC, que é quem desenvolve os projetos, quem cuida dos investimentos do Ministério de Portos e Aeroportos, não é? A gente tem já falado muito sobre esse tema, não é? Rio Claro foi incluído no PAN, no Plano Aerovéreo Nacional, que é um planejamento estratégico do governo federal para aquilo que deve acontecer, o que vai acontecer, aquilo que se pressupõe que vai acontecer até 2050 na aviação civil Brasil afora, não é? Essa é uma política que não é uma política de governo, é uma política de Estado, né? Ela começou antes, em gestões anteriores, e ela foi concluída por conta da pandemia ao final de 2022, e esse plano foi publicado em 2023, não é? E então, aqui na região metropolitana de Piracicaba, nós fomos contemplados, né? A cidade de Rio Claro recebeu a indicação de ter um aeroporto regional. As conversas foram avançando, Carla. O Ministério de Portos e Aeroportos, através da SAC, da sua Diretoria de Investimentos, contratou o pessoal do ITA, do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, lá de São José dos Campos, para fazer a validação das áreas que a gente apontou como áreas possíveis para a instalação de um aeroporto, não é? Então, a gente ali na região norte, na região de Ajapi, havia indicado uma área, na altura ali da Fazenda São José, próximo a Araras. Uma outra área que já havia sido cogitada no passado, acho que vocês vão se lembrar disso, no Campo do Coxo, próximo ali à região de Ipeúna, não é? E na região sul, entre Rio Claro e Piracicaba, a gente também havia indicado uma área. O ITA fez a prospecção desses três, eles chamam isso de sítios aeroportuários, fez a prospecção desses três locais e aprovou esses três locais. A partir daí, isso já tem mais de 6 meses, né? Já tem quase 8 meses que isso aconteceu. Caberia a nós fazer a indicação da área em que nós acharíamos mais relevante para que o aeroporto fosse construído, lá na região mais ao norte, em sentido Araras, ou aqui de Ipeúna, ou em Piracicaba. Para nós, fazia muito sentido colocar o aeroporto regional de Rio Claro, o aeroporto regional aqui da nossa região, né, porque ele é um aeroporto regional, ali entre Rio Claro e Piracicaba, por uma série de razões. Primeira delas é porque a gente já tem toda a infraestrutura pronta. Nós temos uma estrada duplicada, antes do pedágio, indo a Piracicaba à direita, que é onde a gente está indicando a área, a gente tem um viaduto que dá acesso a essa área, então a gente teria que gastar muito pouco de infraestrutura. Se a gente fosse levar esse aeroporto lá para a região norte, para a região de Araras, ali de Ajapi, a gente teria que fazer, para que você tenha uma ideia, cara, 8 quilômetros de rodovia, talvez um viaduto, isso iria encarecer muito o projeto total. Não o projeto do aeroporto, né? Mas o projeto que o aeroporto demanda de infraestrutura para chegar até ele e poder a área do seu entorno se desenvolver. E isso também vale aqui para a região do Campo do Coxo. Do ponto de vista da topografia, a área mais ao norte aqui ela é até mais recomendada. Ela é até muito mais plana do que essa área aqui em Piracicaba. Então, a partir daí, até por conta da topografia, para a gente diminuir os custos da construção do aeroporto, né, para diminuir custos com movimentação de terra, por exemplo, né, de terraplanagem, é que a gente, além da questão do ponto de vista econômico, entendeu que o local adequado seria entre Rio Claro e Piracicaba. A partir daí, os estudos se aprofundaram, né, eles foram detalhando esses estudos. E aí chegou-se à conclusão que o melhor caminho seria que a gente incluísse Piracicaba nesse projeto, até porque a gente teria um dos maiores aeroportos regionais, desses mais de 100 aeroportos regionais que estão no PAN, são 101 aeroportos regionais, 101 cidades receberão novos aeroportos regionais, com a chancela desse planejamento estratégico do Ministério de Portos e Aeroportos. Então, ficou definido que a gente, então, passaria a tratar desse aeroporto como aeroporto de Rio Claro e de Piracicaba. Isso agora recentemente. Ocorre que nós tivemos no ano passado a eleição. E as eleições em Piracicaba, aconteceu que teve uma mudança de governo. Isso então atrasou um pouco esse anúncio do projeto e a gente está retomando agora. O
prefeito Elinho, com quem inclusive conversei a semana passada, com o time dele, e conversei essa semana também, não é? Como todo prefeito que inicia um mandato, Carla, está sentando na cadeira, está entendendo, teve um problema de falta d'água logo no início do mandato, choveu muito, a água em Piracicaba ficou muito suja, então a cidade ficou sem fornecimento de água, e uma série de outras questões que circulam o início de um mandato, eu entendo isso porque já passei por isso, não é? Então colocou um time dele para tratar desse assunto, e a reunião com o ministro foi para a gente bater o martelo, se esse é o caminho de fato que a gente vai seguir. Isso é que foi feito na reunião de ontem lá com o ministro de Portos e Aeroportos, né? O próximo passo é daqui a umas 2 semanas, segundo o ministro, aí vai depender um pouco da agenda dele, não é? Chamar Rio Claro e Piracicaba para uma reunião, para ver se a gente consegue bater o martelo, não é? De que vai ser um projeto das 2 cidades. Paralelamente a isso, as equipes minha aqui de Rio Claro, né? Quem toca esse projeto para mim mais de perto é o Osmar, e lá é a secretária de Desenvolvimento Econômico, a Thaís, em Piracicaba. Eles estando mais alinhados, qual é o papel das prefeituras, né? O nosso papel é fazer um decreto de utilidade pública, né, delimitando uma área, e lá, depois do projeto pronto, daqui a um ano e meio mais ou menos, a gente teria que estar com essa área comprada para que o Ministério pudesse fazer o investimento. A boa notícia de ontem, Carla, o que avançou muito, são 3 etapas, então, que precisam ser cumpridas, não é? Vamos lembrar tudo que já passou, mas a boa notícia é de que essas 3 etapas, a primeira, então, é a gente concretizar essa ideia de fazer um aeroporto Rio Claro-Piracicaba, né? Uma ação conjunta. Passado essa fase, a gente tem que ter a contratação do projeto. Esse projeto já está contratado, aguardando essa primeira fase para a gente dar a ordem de serviço. E por fim, de onde é que vem o dinheiro? Como é que vocês vão arrumar dinheiro? 100, 150, 200 milhões de reais para fazer um novo aeroporto deste porte, né? Seria o 3º ou o 4º maior aeroporto do estado de São Paulo, em termos de tamanho de pista, né? Com potencial enorme de um terminal de carga. Aí é que o ministro trouxe uma alternativa. A gente pensava, ou através da venda do campo da aviação e combinando com Piracicaba, a gente fazer com recursos próprios esse aeroporto, ou então através de dinheiro do governo federal, do Orçamento Geral da União, ou de emendas parlamentares. Por isso, inclusive, que eu convidei, e foi comigo nessa reunião, o deputado federal que agora assumiu, é um amigo pessoal meu, a gente apoiou ele aqui, o João Curi Neto, do MDB. Ele tomou posse há uma semana, esteve comigo nessa agenda com o ministro, participará de todas as agendas agora com a gente lá em Brasília, então através de emendas parlamentares. O ministro me mostrou um programa que eles lançaram recentemente, que é o programa Avançar. Esse programa Avançar, ele permite que as concessionárias que estão operando aeroportos no Brasil, que são superavitários ou não, e que estão fazendo um pedido de reequilíbrio, programa Ampliar. Aeroportos que estão operando concessões, por exemplo, o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Guarulhos, lá é a AENA, que faz toda a gestão e tem a concessão. Então eles terão as concessões prorrogadas e eles têm que pagar algo para o governo federal. Isso vai para uma conta e a gente vai debitar, uma das ideias é debitar nesse programa Ampliar, né, o aeroporto de Rio Claro Piracicaba disso. Então esse dinheiro viria da iniciativa privada e, por exemplo, a concessionária do aeroporto de Guarulhos, caso seja ela, estou dando um exemplo hipotético aqui, ela é que vai tocar esse aeroporto regional de Rio Claro Piracicaba urgentemente. Me foi dito, Carla, que a exemplo do aeroporto de Guarulhos, né, um avião tem que pousar e arremeter, ele tem que sair do chão do aeroporto de Guarulhos em 18 minutos. Está completamente saturado. Então a grande vocação desse aeroporto, além de ele estar dimensionado para 300 mil passageiros, podendo chegar a 500 mil passageiros, que é um volume muito grande, a grande vocação seria um grande terminal de carga, porque isso torna o aeroporto rentável e isso induz o crescimento, o desenvolvimento econômico aqui das cidades da região de Rio Claro.